Ah, que legal. Olá, senhoras e senhores. A gente tá rindo aqui porque o meu convidado, já vou mostrar para vocês, né? O excelentíssimo convidado de hoje, ele tá achando a nossa vinheta muito chique, porque é muito chique. Então só tem que admitir a realidade, né? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast da Neuronutrição. Eu sou Daniela Lodete, nutricionista, quem comanda esse podcast cheio de convidados maravilhosos com assuntos mais interessantes ainda. E hoje eu já quero logo colocar o tema, porque o tema é polêmico e eu adoro. Reposição hormonal ou modulação hormonal. Chame como você quiser, até porque existe uma diferença entre, né, o que é reposição e o que é modulação. Então vamos mergulhar nesse assunto. Não esqueçam de começar a me seguir aqui no canal, seja o YouTube, seja o Spotify. Clica aqui no sininho para sempre chegar alerta para você de quando a gente colocar um programa novo. Toda semana tem programa novo. E não esquece de compartilhar para o amigo, para a amiga que está precisando de uma reposiçãozinha ou uma modulaçãozinha hormonal, porque de vez em quando, inclusive várias vezes, faz muito bem, viu? Fica com a gente até o final para saber tudo sobre isso com o meu querido convidado de hoje, Dr. Rodrigo Miranda. Ele estava me explicando que ele é médico intensivista e virou um médico apaixonado por nutrição integrativa, por medicina integrativa, medicina que olha para o paciente como um todo, né? Então, seja bem-vindo ao nosso time, porque a gente gosta de médico que tem esse olhar, viu? Muito bem-vindo aos nossos estúdios e obrigada por essa chuva estar caindo e você conseguir chegar até aqui. Levou hoje o consultório do Dr. Rodrigo, desabou o teto, mas ele chegou aqui intacto, ó, trabalhado todo bonitinho, nem amassou a camisa. Obrigado, Dani. Obrigado. Eu fiquei muito honrado com o convite, viu? Eu assisti sua aula no sábado com a Olivia. Foi um choque, não foi um choque, foi um pá! Olha quanta coisa legal, quanta coisa a gente pode juntar com a medicina, com a nutrição. Essas especialidades não podem ficar separadas. Então é muito legal a gente estar aqui e quem sabe a gente pode ajudar também quem tiver. Tenho ouvindo. certeza que tem, até porque o tema, o assunto é muito interessante, né? As pessoas se dividem entre as que gostam e as que xingam e que têm preconceito, né, com a questão da modulação ou reposição hormonal. Aliás, existe uma diferença, né? Tipo assim, modulação hormonal e reposição hormonal. Existem esses dois termos, a gente ouve falar deles o tempo inteiro, mas qual a diferença entre eles? Existe mesmo ou cada um chama do que quiser? A diferença, eu acho que é conceitual. Como a gente estava conversando antes de começar o programa, eu comentei de uma paciente, eu até falei para ela, eu falei, vou falar de você hoje. Olha, ficou famosa. Eu achei interessante uma paciente relativamente jovem, menopausada, uma menopausa precoce, e ela chegou para mim usando estradiol. Eu falei, olha, que interessante. Falta um monte de coisa. Você está, sim, fazendo reposição hormonal. Mas não tem muito sentido usar estradiol pela menopausa e a gente não olhar para o teu cortisol, a gente não olhar para o teu hormônio D, a gente não olhar para a tua testosterona. Curioso, Dani, interessantíssimo, um hormônio a gente fala hormônio de sono, mas não é correto falar isso. O GH, o IGF, baixíssimo. E ela com várias queixas de cansaço, disposição, foco, concentração. Eu falei, ué, não dorme? Não aprofunda o sono? Então, conceitualmente, eu gosto dessa definição. Quem está usando estradiol, como foi o caso, ela está fazendo reposição hormonal? Sim. Mas ela não está seguindo uma orquestra hormonal. Hormônios, eles falam entre si. Se ela não tem uma ideia de um conjunto de hormônios, se ela não tem um controle, um acompanhamento, isso a gente jamais pode dizer modulação. Você lembrou bem modulação da dihidrotestosterona. Vamos usar adaptógenos. É interessante, já estamos modulando. Vou tomar sol. Eu vou sintetizar minha vitamina D. Já estou modulando. Então, isso a gente mistura essa palavra modulação com reposição, mas no fundo é só o que a gente pode fazer com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, com a nossa suplementação, que vai mexer nessa orquestra. Ou seja, são vários pontos simultâneos, né? E às vezes o que está
na menopausa. Por exemplo, existe uma deficiência de estradiol, então a mulher opta, junto com o médico, para repor o estradiol. Mas todo o restante ela tem que modular. Né? Não adianta você estar repondo um hormônio específico se todo o resto está desorganizado. Se ela está com uma inflamação, ou mesmo esse estradiol, ele está se convertendo em quê? Né? Porque está repondo estradiol, mas ele tem diversas rotas bioquímicas. Inclusive, pode se transformar. Tem estradióis, enfim, com diferentes ações, né? Então, é todo o caminho que os vários hormônios percorrem. Dani, essa ideia de reposição hormonal isolada é o exemplo que a gente está dando. Alguém que só usa estradiol. Conceitualmente, não deveria ser assim. Se hormônios falam em cadeia, e na sua aula você falou muito bem, tudo tem uma base. Uma base. Se o paciente está inflamado, entenda uma inflamação básica, não vou nem dizer sobre estilo de vida. Come mal, tem uma desproporção entre carboidratos, desenvolveu uma resistência insulínica. Não é um bom momento para se iniciar uma reposição hormonal. Reposição hormonal masculina ou reposição hormonal feminina tem algumas condições clínicas. Então, aprender a comer direito, desinflamar um pouquinho, iniciar um programa de atividade física e depois começar a reposição hormonal. E dentro da reposição hormonal, é até estranho alguém usar só estradiol e não ter a base da hormonologia feminina, que é a progesterona. Esse foi uma das coisas que me chamou muita atenção no caso dessa paciente. Mesmo que ela não tivesse útero. Na anamnese, por exemplo, quando eu fui perguntar para ela algumas coisas, e a gente estava discutindo sono, ela virou e falou assim, ai, nossa, depois da menopausa meu sono ficou muito ruim. Eu falei, olha que interessante. Progesterona atua no vago, relaxamento. Então, como que eu vou lidar com essa paciente com melatonina se ela não tem a base hormonal dela, que é um progestágeno? Então, teria, em tese, um progestágeno primeiro, ou uma progesterona bioidêntica primeiro. Organiza essa cadeia. Depois entra estradiol. E muita gente que pensa em reposição hormonal pensa em testosterona. Isso. Eu vou ganhar massa muscular, eu vou ficar forte, minha libido vai lá em cima. E fala, nem sempre. Nem sempre. Isso é uma construção. E não é porque a gente está aqui diante de uma nutricionista e que eu estou lacrando para cima de nutricionista. Não é. Mas não tem muito sentido um paciente, insisto, come mal, o rei do Burger King. Não sei se eu podia falar. Não está nem pagando o nosso estúdio. Estranho, né? Falei alguma coisa. Mas, enfim, o paciente come mal, aí chega para mim e fala, oi, você está fazendo reposição ou modulação hormonal numa paciente amiga minha? Ela está ótima, eu vim aqui fazer também. Antes fosse assim. Antes fosse assim. Vamos discutir o que você come, já faz acompanhamento com algum nutricionista, tem ideia sobre picos glicêmicos, não tem ideia? Que tipo de atividade física você faz? Porque a gente vai discutir mais sobre isso, imagino. Modulação ou reposição hormonal é para todo mundo? Não é. Ou talvez você não esteja no momento para iniciar uma reposição hormonal feminina ou reposição hormonal masculina. Diz minha mulher que eu vou morrer pobre. Entendeu? Porque ela fala, imagina, a pessoa quer fazer reposição hormonal, você tem que fazer. Ela que escolheu, né? A pessoa, o paciente. Minha mulher é sensacional. E eu falo, Mari, às vezes eu prefiro perder o paciente. Sim. Aquele que não entende que a cereja no bolo é a reposição hormonal, não é para ele. Eu brinco assim com os pacientes, ou com os pacientes, olha, você chega aqui pesando 130 quilos. Longe de mim ser gordofóbico. Mas 130 quilos, você tem tanta inflamação que talvez o início da reposição hormonal só aumente o risco de trombose. Você não veja nenhum benefício em reposição hormonal, não perceba, e eu aumento o teu risco. No caso de trombose. Eu vou ficar depois com essa marca de iniciar reposição hormonal a todo mundo? Jamais. Não tem um guideline que me apoie. Então, volto a falar, Dani, tem que saber comer, sim, tem que ter atividade física, sim, e nós não estamos discutindo abdômen de tanquinho. Não é esse o paciente que pode, ou que merece, ou que deve fazer reposição. É o paciente que tem uma base, é uma base nutricional, é o paciente que entende que a atividade física é fundamental,
que a manutenção óssea, a manutenção da massa óssea, da massa muscular, aí você que entende muito mais do que eu sobre isso, é a base da sua independência psíquica e física. Então, é esse paciente que eu vou tentar trabalhar junto com nutricionistas para um dia chegar nessa cerejinha chamada Se reposição. comportou bem direitinho, agora vai merecer, né? O ponto mais aqui, né? A cereja do bolo, a estrelinha do árvore de Natal, né? Ô Dani, é até interessante entrar. Eu chego para ti com uma queixa de foco. Putz, você sabe muito sobre que suplementação vai ajudar esse cara no foco. Mas, não tem nenhuma base proteica, não ingere uma quantidade proteica mínima. Sim, não tem perfusão sanguínea para o cérebro adequada, não toma água. Não está hidratado. Não vai funcionar. Exatamente. Eu tô elaborando um protocolo justamente de suplementação para cognição. E a primeira parte do protocolo é essa. Não vamos entrar com suplemento se a base, alimentação, hidratação, atividade física, sono, eles não estão em dia. É porque, às vezes, eu vejo que o paciente ele quer fazer reposição hormonal ou quer tomar um suplemento ou um medicamento, porque isso vai diminuir o esforço que ele tem que fazer para se cuidar. Eu vou tomar isso aqui, eu vou ficar bem. E para uma nutricionista, né, que vai colocar lá um cardápio, vai exigir uma mudança de estilo de vida para somar com o trabalho do médico, da medicação ou da reposição, é complicado essa mudança. As pessoas, às vezes, elas não querem. Eu vejo vários pacientes chegam no consultório, eu quero saber qual suplemento eu tenho que tomar. Eu vejo Diga isso direto depois. E aí, eles, às vezes, não voltam porque eles não fizeram a dieta, então eles só queriam tomar o suplemento. Então, a gente trabalha, quem trabalha com estilo de vida se depara com isso o tempo inteiro. Sim. Às vezes é mais fácil. Chegou o paciente, eu tenho isso, aquilo, tá aqui ômega 3, creatina, complexo B, toma e vai para casa. Seria muito fácil a minha vida. Sim. Porque prescrever suplemento a gente faz assim. E o convencimento, aquilo que você ouve a queixa e tem que explicar e tem que convencer o paciente a mudar. Ia ser muito bom se só o suplemento ou só a modulação, reposição hormonal resolvesse. A gente ia ser menos estressado. Muito. Né? Ou consulta de 15 minutos. É? Mas, olha, é o tipo de atendimento... Eu estou falando de mim, eu não estou falando da classe médica. É o tipo de atendimento que muitas vezes eu fui treinado. Sim. Vamos começar a aula de hoje na faculdade. Vamos falar de dislipidemia. Olha, segundo a American Heart, os padrões e os parâmetros de colesterol devem estar... Eu sou antigo, eu falo velho. Eu sou antigo, na minha época era 220. Isso foi abaixando. Sim. Acho que a última leitura que eu fiz era 160. Eu brinco, agora eu vou arranjar polêmica. Eu brinco que 160 eu falo até fino. Não tem esteroidogênese para fazer alguma coisa. Então, é muito queixa ou exame e consequência. Teu colesterol é alto, você vai tomar estatina. Para ficar com o parâmetro tal. E volta daqui depois do mês com o exame na mão. Então, é muito diferente o que a gente propõe, acho que o que você propõe também no consultório. E voltando ao assunto hormonal, e quando se discute hormonologia, é isso. É isso. Conselho, que se eu posso dar conselho para alguém, é preferível perder o paciente que vai lá, eu quero saber o que eu tenho que tomar, ou eu quero saber qual é o hormônio e de que maneira o chip da beleza. Ai, gente. O chip da beleza é legal, mas talvez não seja para você. Ainda. Tem que preparar o terreno para merecer. Acho que isso é importante, Dani. Agora me veio na cabeça coisa que eu sempre falo, comumente eu falo para os meus pacientes que usam estatina e chegam no consultório com LDL colesterol 60, 70. Você tá bem? Pois é. Tá ok com a produção hormonal desse paciente? Difícil. Doutor Rodrigo, como é que fica a produção hormonal desse paciente? É difícil. A base, eu vou entrar no mérito do LDL, nem vou entrar no LDL oxidado, nas variações do LDL. O colesterol LDL, o HDL, a gente não vive sem eles. Eles têm um papel importantíssimo no transporte hormonal, inclusive. Então, na síntese e no transporte. Então, como é que fica um paciente... E isso é guideline, que tem um stent coronariano, que deve ter um LDL mais baixo do que 60. Acho lindo. Tem poucos trabalhos, não são tantos, que mostram que isso realmente diminui a mortalidade do coronariano. Agora, quando você conversa com esse paciente na prática, no dia a dia do consultório, fala assim, como é que está a tua disposição? Às vezes nem responde, Não tem nem força para tá ruim. Como é que tá a tua concentração?
como é que está a tua memória. Imagina a gente prescrever triglicérides de cadeia média para esse paciente. Às vezes o cardiologista vai até assustar. E é super interessante, né, Dani? Mas, enfim, e aí quando você entra na libido, entendeu? Sei lá. Tinha um professor meu, um cara fantástico, ele falava assim, ó, existe vida antes da morte. É o que eu falei pra você, eu quero dar festa pro caixão direto. Então, hoje eu tenho um cuidado, e como eu moro numa cidade onde a gente se conhece muito, a gente conhece muitos nutricionistas, ainda a gente conhece muito a equipe médica, eu tenho cuidado de ligar para o colega. Ô fulano, ô ciclana, que é o cardiologista no caso. Você se importa se a gente trabalhar com uma dose um pouquinho mais baixa? Eu vou tentar ajudar o paciente. Eu vejo que ele tem vários erros de glicemia, faz pico glicêmico o dia inteiro. Talvez a gente, ajudando a controlar o pico, ajude no LDL um pouquinho. Posso diminuir um pouco a dose? Aí é que o cabelo branco ajuda. Quando a gente tem 25 anos de formado... Também tenho isso, viu? Deixa quieto. Os colegas tendem a ser complacentes, entendeu? E você não aceita, paciência. A gente muda de brincadeira. A gente vai, aos poucos, talvez convencendo, né? Exato. Melhorando outros parâmetros. E falando em menopausa, né, que você citou a sua paciente, acho que essa esfera seriam, assim, horas de discussão especificamente sobre a menopausa. Porque as mulheres hoje, elas... Eu digo isso, eu tô com quase 46 e você vê a menopausa bem ali na esquina daqui a pouco aparecendo, né? Tanto que já tem essa perimenopausa malvada que nós já percebemos, né? Principalmente eu percebo alteração de humor, já, né? Você fica oscilando mais no cognitivo ou no humor. Mas ok, porque a minha reposição hormonal, ela tá na esquina junto com a menopausa. Eu não vou ficar esperando também, não. Então, assim... As mulheres, eu vejo que existe ainda muita mistura de informação. Eu atendo pacientes que, Daniele, meus hormônios aqui, minha médica falou que eu estou já, né, a menopausa está se aproximando. E você, o que conversou com a sua médica? Vocês vão optar por fazer reposição hormonal ou modulação, ou chame como quiser? Não. Porque eu quero ser natural. Eu tenho medo de câncer, na minha família não tem ninguém, mas dá câncer. Então, para a mulher, eu vejo que elas até queriam uma solução para esses sintomas que são muito desagradáveis. Mas elas têm medo. E eu acho que é uma barreira que tem que ser quebrada, porque não é esse horror, sabe? Não é esse horror. Uma vez, eu tinha um programa de rádio em Fortaleza, Marcelo Rodrigo, por 3 anos e meio, que o Marcelo era o rapaz do som. Por 3 anos e meio na Band News lá em Fortaleza. E eu entrevistava toda semana um profissional da saúde diferente. E eu convidei alguns oncologistas. E eles falavam, se realmente não tem uma contraindicação, uma delas seria câncer de mama, enfim, esse tipo de câncer, tem sim que dar uma chance para a mulher ter essa vida ou de volta ou não ir. Eu sinto que a gente vai ladeira abaixo, né? Então, realmente, tem que olhar para a reposição hormonal como um recurso e não como um fantasma, um medo, né? Então, assim, hoje em dia, como que você vê a reposição hormonal, né? O que os números mostram? É bem legal. Que opções que as mulheres hoje têm? Menos ter medo, gente. A gente já é moderna, já deu essas coisas para trás, né? Dani, tem várias coisas que você apontou que é interessante a gente conversar. Essa questão de ser natural, eu acho que tira um pouco o mérito de todo um grupo de profissionais que estão envolvidos em longevidade, em performance, em saúde, de modo geral. Eu acho estranho quando o paciente fala, eu falo, legal, natural, então quer dizer que quando você tem uma infecção, você não toma antibiótico. Não, um recurso super interessante, o antibiótico vai me ajudar, eu vou sofrer menos, eu corro menos risco de desenvolver uma sepsemia, eu melhoro mais rápido. Então, quando há um recurso interessante e que você vai e pode usar de forma segura, use. Em medicina, a gente tem uma frase que eu acho muito válida. Se tem um recurso que você usa para todo mundo, eu até brinco, de pirona para todo mundo, suspeite, tem gente que não pode. Mas se você não usa de pirona para ninguém, talvez você esteja
subjugando o paciente de um tratamento eficiente, para baixar a temperatura, no caso. Então, essa questão de ser natural não me convence. Eu gosto de usar os recursos que eu tenho, sejam recursos médicos, nutricionistas, pedagógicos, arquitetônicos, vamos usar o que tem de conhecimento. O preconceito, eu acho que ele veio da década de 90, que foram os primeiros hormônios. Eu me lembro de um, que eu não quero nem falar o nome, mas ele era derivado de éguas prenhas. Então, imagina um estradiol de uma égua desse tamanho, quanto o estradiol, do ponto de vista molecular feminino, é desse. Então, melhorava muito o fogacho, que era o que fazia as mulheres procurar o atendimento médico para a menopausa. Em contrapartida, eles eram pró-inflamatórios. Aumentou-se o risco de câncer de mama e aumentou o número de eventos coronarianos ou vasculares nessas mulheres. E aí ficou a pecha. Reposição hormonal causa câncer ou reposição hormonal aumenta o risco de infarto. Hoje, a relação com hormônios são completamente diferentes, porque o mercado disponibiliza vários tipos de reposição por vias completamente diferentes, seja transdérmica ou subcutâneo, que é o implante, o adesivo. E o tipo de hormônio que você vai usar, ou a quantidade que você pode e deve prescrever para o paciente, é completamente diferente do que era há 30 anos. Então, a gente vai desmistificando. E eu acho que um trabalho do ano passado, eu até coloquei no meu Instagram, que, detalhe, o meu Instagram ele é chatíssimo. Minha mulher disse que se também eu precisar do meu Instagram, eu morro de fome também. Porque Os prints dos artigos. Eu já vi o seu Instagram. A ideia dali é para lastrear a consulta. Quando o paciente achar que eu estou tirando coisa da minha cabeça, fala, não. Tem estudo sério, procuro estar sempre com estudo atualizado e tal. Esse estudo, ele pegou mais de 5.000 mulheres entre o climatério e a menopausa, iniciou a reposição em metade deles e na outra metade não fizeram reposição hormonal. A primeira, e ficaram lá 5, 6, 7 anos acompanhando essas pacientes. A primeira conclusão do trabalho foi que mulheres que faziam reposição hormonal tiveram menos eventos de câncer de mama do que as que não fizeram reposição hormonal. Então, isso no meio médico já foi meio chocante. Falou, como assim? A gente já imaginava o contrário. Fazendo uma crítica sobre esse trabalho, quem não gostou falou assim, mas olhando essas 2.000 e tralá mulheres que fizeram reposição hormonal, ali não tinha mulheres tabagistas, ali não tinha as mulheres sedentárias ou obesas. Eu não estou falando de sobrepeso, estou falando de obeso. Mas os pesquisadores falaram, mas espera aí, esse é o grupo que é o grupo de escolha. Uma mulher que eu falei lá com muito excesso de peso, tabagista, sedentária, ela não deve ser a primeira linha de escolha para a reposição hormonal. Ela tem que ter uma jornada, um caminho. E outra coisa interessante, eles quiseram entender por que essas mulheres que faziam reposição hormonal, se o estradiol está relacionado a câncer de mama, por que essas mulheres tiveram menos câncer de mama? A resposta está na testosterona. As mulheres que faziam reposição hormonal com testosterona tinham uma menor captação de estradiol mamário. Então, quando a gente fala, olha, nós vamos fazer a reposição hormonal e haverá o momento onde nós vamos introduzir a testosterona no seu tratamento. Eu estou pensando em 200.000 coisas, e são 200.000 coisas mesmo. Uma delas é o fator de proteção mamário. Eu estou pensando na libido? Estou. Eu estou pensando na massa muscular? Estou pensando na massa óssea? Estou pensando na cognição? Estou. Tem 200.000 benefícios. Diminuição do risco cardiovascular, diminuição do risco de trombose. Nossa, Dani, é o que você falou. Se a gente for discutir aqui, são muitos os ganhos. E eu falo assim para o paciente, olha, vamos botar na mesa aqui os benefícios da reposição hormonal feminina. Eu poderia estar falando da masculina também. Sim. Vamos botar os riscos. E vamos pesar esses riscos. Se a mulher fala, olha, sabendo de todos esses benefícios e olhando o risco aqui, eu não quero. Fala, tá bom, ninguém vai Mas te ela pegar. está olhando pro
painel real e não o medo da cabeça dela, né? Exato. Os fatos. E essa consulta, ela é demorada, Dani, porque depois dela decidir sobre fazer reposição hormonal, a gente vai discutir o melhor método que encaixa para ela. Ou eu, ou a ginecologista, ou nutrólogo, ou endócrino, a gente vai discutir qual é o método. Então, é uma delícia. Essa consulta é gostosa. Então, voltando ao ponto, quero ser natural. Puxa, você está perdendo uma baita oportunidade. Reposição hormonal é vida. Eu falo por mim. Deixa eu contar minha história. A gente sente a diferença. Eu falo que depois a família que é o cobaia, né? Aí você começa a fazer reposição hormonal na esposa, na cunhada, entendeu? E aí a gente vai perceber, esse negócio é bom. Sim. Não dá mais para viver sem pensar em reposição. Não é a única alternativa, mas talvez tenha que estar no cabeçalho da gente para a gente não esquecer de discutir reposição. E aí cada mulher ou homem tem o tipo de reposição que é adequado. Digamos, se vai fazer só estradiol com progesterona, com testosterona, existe uma regra ou vai muito da individualidade, né? Dos exames bioquímicos, de sintomas, de sinais, como que isso é analisado, doutor Rodrigo? Dani, eu acho que, tenho certeza, é a fase que o paciente está vivendo. Então, vamos pegar o exemplo que você deu lá. Uma mulher jovem, 45 anos, que começa a perceber um sono um pouco diferente, uma labilidade emocional diferente, e que ela olha friamente e parece não ter justificativa. Porque eu não vou entrar no lado psicológico. Estou pensando só no lado clínico. A progesterona feminina, ela começa a entrar em declínio, em média, 5 a 6 anos antes da menopausa. O que eu digo para a paciente, eu falo assim, eu não vou esperar você entrar em insônia crônica para começar a pensar em progesterona. Se você entrou em declínio, a indicação já é precisa de um progestágeno. A maneira como a gente vai fazer essa reposição deveria ser assim: entrou em declínio, progesterona, vamos começar a usar progesterona. A mulher, em geral, ela vai manter uma produção aceitável de estradiol enquanto ela estiver menstruando. A hora que ela começa a entrar em declínio do estrógeno, para de menstruar, por definição, 1 ano sem ciclo menstrual, é a hora de você introduzir o estradiol. E a testosterona? A testosterona, ela geralmente acompanha o próprio estradiol. Parte da testosterona, ela é derivada do estradiol. Então, onde há um declínio estrogênico, geralmente há um declínio da testosterona. Não que impeça eu fazer uma reposição com progesterona ou progestágenos, testosterona, seja transdérmica, implante, e no momento adequado introduzir o estradiol. Então, o tempo, é a queixa, é a clínica, é a conversa. Esse é o melhor momento para a gente definir como fazer. E eu acho que a grande sacada é você não esperar o paciente entrar em falência. O declínio é o tempo certo. E a pessoa que já menopausou e quer começar a fazer reposição hormonal? Isso. A gente sugere para os colegas, para quem trabalha com isso, falando, calma, dá vontade, porque ela vai falar de fogacho, ela vai falar de libido, ela vai falar da libido, ela vai falar de secura gordura, vaginal, massa magra, a diferença do corpo dela, e dá vontade de você falar, estradiol, testosterona, não sei o que, passa, não sei o que. Calma. Entenda em que momento essa paciente está. Começa a montar os receptores hormonais, porque os receptores hormonais de progesterona, testosterona, estradiol são os mesmos. Então, às vezes, ela não está nem preparada, ela não tem nem o campo preparado para receber tudo isso de hormônio. Então, você começa com a base, e a base chama progesterona, progestágeno, seja o que você quiser. Agora, e o homem? Olha que sacanagem. O homem é fácil. É testosterona. Testosterona, eu ia dizer. Tem uma frase, Dani, olha que legal. A gente diz assim, reposição hormonal masculina. Se você é bom, você acerta a dose da testosterona daquele cara, ele fica bem. Mas se você errar a dose dele, ele fica ótimo. Isso quer dizer, ele vai dizer que tá ótimo. Não abaixa esse trem. Tá Sim, bom como é que eu vou viver com menos agora que isso, né? Você já começou com a régua lá em cima, né? Então, o homem é muito... Fácil é um jeito
brincalhão de dizer. Mas a mulher é mais complexa, vamos chamar assim, valorizando Sim, a em mulher. todos os sentidos. Só se lasca, né? Eu sempre tenho uma frase que eu falo para os meus filhos. Mãe, sempre ela que se lasca. Em todos os aspectos. Minha mulher vai gostar dessa frase, viu, Dani? Mãe sempre se lasca. Deu um BO, deu um problema, quem que se lascou? A mãe. A mãe. Né? Desde gestação, amamentação, cuida do menino, os BO de casa, os problemas. É a mãe. A preocupação, porque a gente é uma preocupação exagerada. Então, os hormônios, já basta os BO da vida dos filhos. Aí, sem os hormônios, gente, como é que nós vamos dar conta? A pessoa não tem como ela ser feliz. Não dá conta. Né? Tem Não um dá. recurso. Tem que ter um recurso aí. Ajuda muito. E sabe que você comentou uma outra coisa, Dani? Quando você falou assim, que a mulher procura a reposição hormonal no fogacho. Isso, quando ela sente sente como se o único sintoma, né, de deficiência de estradiol fosse o fogacho. E se ela não sentiu o fogacho, é porque não, tá tudo bem. O corpo nem notou, imagina, não aconteceu nada. Né? É muito deselegante eu falar assim, que é uma visão antiquada sobre reposição hormonal. Mas é muito comum ainda a paciente chegar com essa visão. Você acha mesmo que eu devo fazer? Eu digo assim, olha, eu não vou nem entrar em questões estéticas. Eu vou falar da tua saúde. Olha, sem estrógeno, sem progesterona, sem testosterona, aumenta muito o risco de doença cardiovascular. Aumenta a tua resistência insulínica. Aumenta a tua dislipidemia. É muito massa quando a mulher fala, putz, eu sempre tive o colesterol bonitinho. O que está acontecendo agora? Tcharam! Bingo! Bingo! Adivinha? Resistência insulínica é outra coisa que me chama muita atenção. Eu atendi uma paciente há pouco tempo, uma querida, aonde ela chegou para mim achando que ela tinha um câncer de pâncreas, um insulinoma. Tamanha era a resistência insulínica. O colega pediu, corretamente, não fez nada errado, ele pediu uma ressonância magnética que, graças a Deus, veio tudo bem. E ela me perguntou, você acha que pode ser só da menopausa? Eu falei, só? Eu falei, testa para ver. Entendeu? Começa a fazer reposição hormonal. No caso dela, onde ela estava muito sintomática, eu falei, acho que a gente não tem muito tempo para esperar o transdérmico. A gente pode discutir depois vantagens e desvantagens. Eu acho que no teu caso eu preciso ser um pouco mais ágil. E no caso dela, nós optamos pelo implante. Iniciamos assim a reposição hormonal. Ela saiu, não vou lembrar de cabeça, né? Saiu de 40 e pouco de insulina de jejum para 4, 5. Nossa. E assim, você acha que ela tinha um perfil de resistência insulínica, com sobrepeso, obesidade ginecóide? Tinha nada. Tinha nada. Magra, jovem, vinda de uma menopausa precoce também. Falei, relaxa. E foi bonito ver. E essa paciente é aquela que distribui prosa de reposição hormonal para 200, né? Já ele levanta a bandeira. Esse perfil de paciente, eu acompanho, inclusive, tenho pacientes que eu acompanho há 20 anos. Então, dos 30 aos 50, elas estão comigo. E aí, no determinado momento ali, próximo ali da menopausa, nesse período da pré-menopausa, a gente já começa a perceber a alteração dos exames bioquímicos, dislipidemia, resistência à insulina, ganho de gordura corporal, sem que ela tenha mudado muita coisa no estilo de vida. E o que elas começam a fazer? Metformina, com um medicamento para baixar o colesterol. Então, usa uma estatina e uma metformina. Comum pra caramba. Gente, comum pra caramba. Todas as pacientes entram na menopausa e optam por não fazer reposição hormonal ou ouvem o discurso de que realmente é mais negativo do que positivo. O que entra na cesta básica? Metformina e uma estatina. Eu falei, gente, será que todo mundo vai ter que entrar nessa jogada? Virou a cesta básica, assim. A minha mãe mesmo, minha mãe faz reposição de estradiol, acho que esse estradiol dos anos 300 anos de Cristo, porque minha mãe tem 73 anos, com 50 e poucos ela começou a usar esse, e ela usa o mesmo. Desde então. E ela usa essa reposição hormonal, que eu sei lá, nos exames dela, não sei como é que tá a progesterona, a testosterona, não sei como é que tá o estradiol, mas ela foi extremamente saudável a vida inteira. E aí já tem o antihipertensivo, a estatina e a metformina no combo.
E eu fico assim, será que todo mundo vai ter que cair nesse buraco? Será que a gente vai ter que olhar para o organismo envelhecer e se desequilibrar e E ficar é na assim arquibancada? mesmo? Ah, Dani, ó, não sei. Obviamente, eu tenho uma opinião bem diferente. Eu percebo que até o colega, quando ele já começa a gostar de alguma suplementação, ele põe mais uma no combo. É metformina, é estatina e bota uma coenzima que é 10. Ah, isso, já pelo amor. Depois de 30 anos nós falando, né? Já evoluiu na Eu coenzima falo, Q10. eu falo, esse médico é bom. Você está começando a pensar. Isso. Eu nunca brigo. Eu falo, ó, fantástico. Fantástico. Eu concordo com o teu médico, com a tua médica, tá tudo certinho. Mas, talvez, sejamos provocadores no futuro, no bom sentido da palavra provocador. Porque se a gente optar por reposição hormonal, eu digo, talvez a gente não precise de estatina. Especialmente se houver atividade física, uma ApoA bonitinha, uma ApoB baixinha, que beleza. Não vou nem fazer diferenciação de LDL. Então, eu falo, olha, talvez esse glifage XR também caia. Entendeu? Talvez não precisa. E quando você tira, eu volto a falar, eu procuro ligar para o colega, eu falo, olha, tá muito baixo agora o paciente, você me autoriza a tirar? Quer que eu mande aí de volta para você ver se você acha que precisa tirar? E quando você começa a tirar a medicação do paciente, é muito massa. Porque você tira a questão da doença. Entendeu? Não tem doença ali. Ali era uma questão medicamentosa. Estavam te remediando. E eu insisto, isso não é uma crítica à classe médica, mesmo porque eu pertenço a ela. Mas a gente foi treinado assim. Semestre por semestre, aquele jeitão de medicar. Eu digo que a gente foi treinado para ser médico de convênio. Tomara que as faculdades hoje tenham visão. Faz 6 anos que eu não frequento mais o meio acadêmico. Mas espero que esteja mudado, Dani, porque o médico do convênio, ele não tem tempo de atender o paciente. Não tem tempo de ouvir a queixa e de fazer um raciocínio clínico melhor. A anamnese não existe. Você aprende no 3º, 4º ano aquela anamnese longa, que na prática, nos seus primeiros anos de formado, é queixa e tratamento. Queixa e prescrição. Então, se você é treinado desse jeito, você sempre vai imaginar que é assim que as coisas são feitas. Aí vem uma nutricionista metida e quer falar de não sei o que lá para aumentar a acetilcolina. Fala, capaz. Nada a ver, não tem estudo. Sendo que é só entrar lá no Medline e vai encontrar 1 milhão, né? E agora a gente falando dessa coisa, né, de parâmetros metabólicos, dislipidemia, queixas, né, vai começando a entrar medicamento. E o antidepressivo que entra no combo, Rodrigo. Putz. O antidepressivo, o medicamento para dormir, o ansiolítico, as queixas de memória. Gente, hormônios, eles também têm muita relação com cognição e o nosso emocional. Então, a mulher vai entrando ali no declínio cognitivo, comumente o antidepressivo entra. E o medicamento para dormir. É onde começa a entrada no mundo da psiquiatria, começa geralmente por esses 2 medicamentos. E agora imaginem, né, se a gente der também para os hormônios esse mérito de também estarem relacionados a isso. E é uma coisa que ninguém fala, né? É muito comum as mulheres, enfim, não só homens, mulheres, terem essa queixa de memória e elas estão com Alzheimer, né? Eu tô tão triste, eu tô com depressão. Nossa, eu não tô conseguindo dormir, eu tô com insônia. Então vem uma doença e às vezes é um sintoma de alguma coisa que está faltando. E é claro que não só o declínio hormonal, mas um organismo inflamado, onde a produção de serotonina fica muito mais baixa. Um organismo que não tem nutrientes para a produção de GABA, de dopamina, de norepinefrina. Então vem a desnutrição do cérebro, a redução da perfusão sanguínea, a disfunção mitocondrial, que também está associada à redução do estradiol. O estradiol, gente, para cérebro, o estradiol, ele coordena a função mitocondrial no organismo inteiro, e para os cérebros tem uma repercussão muito grande. A mitocôndria é a grande responsável pela produção de ATP, de energia no cérebro. E o funcionamento dela também depende do estradiol. Então, caiu o estradiol, o funcionamento da mitocôndria cai, a produção de energia do cérebro cai, e é claro que isso vai ter uma repercussão cognitiva e emocional. E aí a pessoa pensa que eu tenho Alzheimer.
tenho certeza que eu tenho Alzheimer. É só o cérebro falando, né? Cadê o meu kit aqui sobrevivência? Então, tem que dar o mérito. Eu lembrei de um trabalho japonês, ele nem entrava no mérito de capacidade cognitiva, Dani. Ele só pegava e fazia o seguinte, ele fazia acompanhamento tomográfico de mulheres, não tinham homens envolvidos, de mulheres que faziam reposição hormonal e de mulheres que não faziam reposição hormonal, e eles queriam avaliar a redução volumétrica do encéfalo. E era muito interessante aonde mulheres que não faziam reposição hormonal, como elas tinham, com o passar dos anos, a redução do volume. Então, você imagina bioquimicamente a importância de ter um estradiol, de ter uma progesterona ali dentro. Eu falei, nossa, isso é muito legal. Entra naquele combo que a gente falou, né? Combo não, da pilha. Vamos colocando aqui em cima todos os benefícios. Progesterona, eu até comentei hoje, progesterona estimula o vago. Eu tenho a sorte de ter uma esposa osteopata. Então é uma delícia. Nossa! Seja esportivamente falando, ou seja do ponto de vista de ansiedade, estresse, correria do dia a dia. Meu, eu não sei nem explicar, Dani. Ela faz uma liberação da fáscia, não sei das coisas, que ela manja muito mais do que eu. Eu durmo na maca dela. Mas não tem estrógeno, não tem progesterona, não tem testosterona. Será que era eficiente? Eu comento isso com a Mariana, minha esposa. Eu falo, Mari, eu não sei, eu nunca li nenhum artigo sobre isso, mas comece a comparar. Talvez o teu trabalho não apareça tão, ou seja tão eficiente em pacientes de mais idade que por N razões optaram por não fazer reposição, porque não foi ofertado, né? Nem uma questão de opção, desconhecimento. E talvez não apareça. Colágeno. Puta, a Olivia comentou aquele dia, nossa, toda vez aparece o assunto colágeno. Quando me perguntam sobre o colágeno, eu falo, depende. Isso. Depende. Eu não vou nem entrar no mérito da vitamina C, do silício e do não sei o quê. Eu falo, depende da tua elasticidade, depende da tua hormonologia. Entendeu? Sim, inclusive até hoje eu estava lendo um artigo, coincidentemente, que a gente vai chegando ali pro período ovulatório, o período em que os níveis de estradiol estão mais altos. E nos estudos é observado que é o período de maior eficácia da suplementação com colágeno. Então, para você fazer um procedimento estético, para você poder fazer um microagulhamento, um peeling, algo que estimule ainda mais a produção de colágeno, se você unir a sinergia com o seu momento de maior produção de estradiol. Então, qual a melhor hora de você fazer um negócio para estimular o colágeno? Um laser, aquelas coisas, tudo que a gente faz tudo que a gente não é besta. Mas doutora Celina, que é a minha dermatologista, eu já vou fazer a minha programação de acordo com o meu ciclo menstrual. Já adorei esse trabalho. Então, para você ver, tá ali nas imagens mostrado isso. Eu falei, por que nunca falaram isso para nós, gente? Isso agora, né? E voltando a falar no assunto ansiedade / depressão, né, Dani? Poxa, é interessante isso. E é difícil de tirar. É fácil de prescrever. Aquilo vira uma dependência. Você tem medo, ela não quer. Ela não quer tirar. Ruim com ele, pior sem ele. Mas uma anamnese um pouco mais atenta, você toma desvenlafaxina. Nenhum problema com a desvenlafaxina. Quando bem indicada, eu acho fantástico. Se precisa, beleza. Sim. Mas não é possível. Não é possível. Você falou do kit, é quase uma prescrição, assim, automática. Eu acabei de atender um paciente agora e ele usava desvenlafaxina por curiosidade. Eu falei, por que você toma isso aqui? Eu não sabia nem me responder. No começo da eu falei, você tem diabetes? Não. Você tem pressão alta? Não. Você faz algum tipo de suplementação? Não. Não, eu tenho isso aqui, eu tomo topiramato, não sei o quê. Daí eu falei, e alguma coisinha? Você não toma mais nada assim? Falei, tem uma foto do que eu tomo. Porra, tomava glifage, tomava a Block, que é um antihipertensivo, a Block Plus. Tomava sim. E detalhe, um outro que a gente esqueceu, Dani. Protetor gástrico. Nossa! O fim da picada. Agora, a treva. Uma pergunta. Protetor gástrico, inibição de absorção de vitaminas do complexo B. Desbiose. Desbiose, bem lembrado. E aí vai na consulta com a Dani Lodete. E aí, vitamina B é bom pra tudo. E aí, Dani? Nossa, ferra com tudo. Tem paciente que eu não consigo entrar com suplementação de cara. É desperdício.
Até você... absorve. Não dá. Você ajustar ali produção, secreção gástrica, microbiota intestinal, o glicocálix, né? Aquele muco intestinal, o ambiente para a microbiota se voltar a funcionar. Não adianta, fala, nós vamos ficar aqui 30, 60 dias para preparar o negócio para você começar uma suplementação. Porque às vezes tem diarreia, tem azia, não tolera. Então tem que ter o desmame do inibidor de bomba, desses prazóis da vida, tem um desmame, porque às vezes ele usou, o médico passou por um mês, e o dia que eu parei de tomar, eu senti azia, então faz 3 anos que eu uso. Só assim. o que tenho é paciente assim. Então eu falei, não, primeira meta número 1, tirar esse medicamento, você vai ver que não precisa dele mais, mas tem que ter mudança. Sim. Se a pessoa continua comendo, bebendo, sei lá, fazendo as coisas erradas, estressado, realmente ela vai depender do medicamento. Vamos desmamar dessa medicação. Aí conseguiu, é a mesma coisa do hormônio. Agora nós vamos começar com a cereja do bolo. Às vezes tem coisas que são tão importantes que nessa situação eu vou para um sublingual, vou para um óleo dispersível, uma outra forma de administração. Mas se o trato gastrointestinal não está pronto para resolver, né? E eu lembrei agora até numa situação comigo, de medicamento, e eu fui entender a fisiopatologia do que eu tinha. Eu falei, mas por que eu estou tomando isso? Eu fui diagnosticada, e acho que tem quase, na minha primeira gestação, e meu filho mais velho tem 17. Eu tive síndrome de pernas inquietas. Né? Adoro esse tema. Eu também. Eu tive síndrome de pernas inquietas, e aí eu procurei meu médico, expliquei os sintomas, Daniel, mas eu achei muito legal, porque ele falou, isso é síndrome de pernas inquietas, porque os médicos não lembram que existe isso. Tá? E eu tinha horrível, não conseguia dormir. A minha era desesperadora. Você vai tomar aqui esse medicamento. E eu não estudava neuro, não era minha, e tomei esse medicamento por um tempo. E aí depois fui começar a mergulhar em neuro e lembrei do nome do medicamento e fui ver, era um agonista dopaminérgico. Enfim, era um medicamento que agia como se fosse a dopamina, tendo em vista que a síndrome de pernas inquietas está associada, inclusive, a uma disfunção, né, na ação da dopamina. Então, ele me deu uma substância que parecia dopamina. E aí eu me lembro que eu tomei 2, 3 meses, fiquei bem, beleza. E aí agora, eu fazendo um link com meus exames de sangue da época, a minha ferritina era 5. Dani, era isso que eu ia falar. Ferro. Gente, Rodrigo, a minha ferritina era 5. Qual pessoa produz dopamina Não produz. com ferritina 5? Mas o seu hemograma tá anormal. Não me interessa. Hemograma normal. Tem ferro pra medula, mas não teve mais nada, acabou. Então não tinha como o meu cérebro produzir dopamina. E aí, ele estava dando um medicamento que agia como dopamina, mas para mim não era essa abordagem. Eu tinha que fazer o meu sistema nervoso central voltar a produzir a dopamina. E aí eu falei, mas é muito mocoronga. Hoje, ainda, quando eu começo a perceber que eu tenho sintomas, olha lá, ferritina está abaixo de 10. Então agora eu faço ferro endovenoso, eu já fico de olho. 6 meses eu tô fuçando, porque é muito comum que eu tenho muito sangramento e aí já sei de onde é que vem. Então, às vezes eu tô deitada vendo um filme, começa a me agoniar, eu falei, já tô com anemia de novo, eu já sei. É a maldita da síndrome das pernas inquietas. E aí, tem pessoas que usam medicamento para dormir, Zolpidem, sei lá o que, Rivotril, por causa de síndrome de pernas inquietas, gente, que desespero. Fora o casal que vai dormir em cama separada. Porque é chutado. Leva porrada a noite inteira. É insuportável. Quem tem, comenta aqui e diz, é insuportável. É um terror. Não sei se você já, enfim, teve essa experiência, mas é desesperador. Eu lembro que a primeira vez que eu associei o ferro num paciente com síndrome de pernas inquietas, ele falou, cara, sabe faz quantos anos que eu tomo medicação XPTO? Eu falei, putz, pois é, entendeu? Eu falei, tudo bem, ninguém tá errado, mas é um detalhezinho que você não conseguir se tratar sem isso. Até eu tô lembrando dele aqui, a esposa dele é uma querida também. Ela falou, salvou o casamento. Oremos, porque dormir no quarto separado não dá certo, né? Esse negócio depois dá pior. Ô, Dani, você falou de ferritina baixa. Isso. Sua. Hiperfluxo? Aí agora eu coloquei um DIU para ver se acaba a palhaçada, porque não Mirena. tem mais idade não tem mais idade para essas coisas, né? A menopausa tá bem ali, mas eu tô lascada, já por outro motivo, né? Então agora eu tô usando Mirena. Mas olha que legal, a gente tá falando, a base de todo o início de reposição hormonal é um progestágeno. Isso. É o teu caminho. O dia que for, aí, como toda mulher fala, ou a maioria delas fala assim, nossa, que horror, a menopausa.
Dani, você vai perceber. Aliás, você não vai nem perceber. Aham. É suave, Aham. é um caminho. Olha, parece que agora o estradiol, por sintomas clínicos ou pega no exame laboratorial, fala, beleza, vamos discutir agora como é que a gente repõe estradiol. Uhum. Entendeu? Sim, não, eu tô de olho, eu tô só na mira aqui dos meus hormônios. Começou a baixar um, já tô aqui, ó, com todos os recursos que eu tenho. E é interessante, né, Dani? Voltando a falar isso. Quando você fala para uma mulher, fala, você faz algum método contraceptivo? Eu uso DIU. Usa DIU de cobre, uso DIU mirena. Eu uso um DIU mirena. Fala, lindo, já iniciou tua reposição hormonal. Não, eu não faço reposição hormonal. Faz, Isso. faz. Ou então o anticoncepcional que ela usou a Tomou vida inteira. inteira. Mesmo esses assim que a gente às vezes não concorda muito, né? Ok. Mas tomou a vida inteira. Aí entrou na menopausa, não. Eu não quero fazer reposição hormonal. Ó, há 25 anos, quando a gente discutia dismenorreia, cólica, na mocinha de 12, 13 anos que começou a menstruar, eu lembro, e eu tive ótimos professores, às vezes dá um anticoncepcionalzinho, aí só para dar uma acertadinha no fluxo dela, tadinha, vai melhorar, né, e tal. Eu fico pensando, eu falei, nossa, cara, não sou contra a medicação, há casos e casos, mas assim, iniciar o uso de anticoncepcional num sistema reprodutor que não está nem formado ainda, que a gente pode fazer tanta coisa, eu digo pela minha filha, às vezes ela reclama, diz, eu falo, Malê, Maria Letícia, Malê, olha tua refeição, Malê, semana passada deu uma jacada, hoje está dando uma jacada de novo, é óbvio que vai ter cólica. Sim. Não há prímula que resolva. Não tem ômega 3 que dê conta sozinho também não, né? Tem que. E assim, ó, uma coisa que eu até na época que eu tinha o programa na Band News lá em Fortaleza, eu fiz essa mesma pergunta para minha ginecologista, que foi... Responsa. Eu adoro essa pergunta, não? Eu adoro essa pergunta. É muito comum, inclusive até eu penso nas mulheres com a idade da minha mãe, né, com 60, 70 anos. Elas começaram a fazer reposição hormonal, algumas, porque era uma coisa que ainda era mais tabu do que é hoje. Imagino que sim. E aí a recomendação era, nós vamos usar esse hormônio aqui, o que quer que seja, aqueles do tempo do ronca, por 5 anos. E aí, quando passar essa fase difícil, que é a fase do fogacho, a fase que a menopausa está mais sintomática, você vai tirar, porque não precisa mais. Você não vai mais sentir o fogacho, então você não precisa mais usar o hormônio. E aí eu pergunto, a modulação, reposição, ou chamemos do que a gente quiser, ela é para a vida inteira? Ela é algo que pode acompanhar a pessoa de acordo com o nível, o momento hormonal que ela tá? Ou tem um momento que chega, não, deu, não precisa mais, agora você vai, já tá velho, já chega. É para a vida, Dani. Quem opta, e eu falo muito isso no consultório, quem opta por reposição hormonal masculina ou feminina, masculina não, porque é outra história, mas vamos falar da feminina pós-menopausa, é para a vida. Seja pelo benefício estético, a distribuição de gordura, as tuas características femininas, a tua implantação do cabelo, a tua pilificação, como era comum, né, no passado, aqueles pelos que na mulher cresciam estranho, a tua pilificação, a tua pele, a tua libido, a tua massa muscular. Hoje, eu posso lembrar de algumas pacientes de 60 anos, 60 e poucos anos, são lindas, com todo o respeito. Elas são muito bonitas. Elas estão trabalhando, elas estão viajando, elas estão namorando. Eu falo, uau, é isso. Agora, veja se por isso já é um bom motivo para você começar a fazer a reposição. Manter a reposição hormonal para a vida. Agora, vamos pensar na proteção neurológica e cardiovascular. Como é que para, Dani? Como é que para? Eu quero continuar trabalhando, eu quero ser independente, eu quero viajar, não quero que ninguém me ponha no sol e me tire do sol. Então, para eu manter a minha independência psíquica, Sim. E óbvio, eu não vou entrar no mérito da nutricionista, mas a alimentação, a minha atividade física, nós estamos falando de hormônios para a vida. Minha proteção cardiovascular. Hoje é fato, eu diminuo o risco de demência, Alzheimer, Parkinson, eu diminuo o risco infarto, AVC, fazendo reposição hormonal.
Então, como é que para? Só por isso já é pra vida. Mas o que convence mesmo a mulherada é a estética. Claro. O que dá por dentro a gente dá uma disfarçada, por fora não dá. Eu tenho um amigo que ele é cirurgião plástico aqui na cidade, um ótimo cirurgião plástico. Ele fala assim, eu vou mandar minha paciente primeiro para você. Entendeu? Prepara essa paciente. Ele fala assim, o meu trabalho é diferente. Até cicatrização ele percebe. Eu nunca li nada de artigo isso, mas a pele é diferente. A inflamação é diferente. Sim. Ele fala assim, poxa, me aparece muito mais resultado depois de quem procura ele, que está procurando resultado estético. Sim. Eu falo, cara, é gênio. Merece todo o sucesso que tem mesmo. O cara é muito esperto. E realmente uma mulher que tem um histórico, né, de câncer de mama na família, ou ela mesma já teve câncer de mama, existe essa contraindicação? É algo que já, não, você não vai fazer por esse motivo? Não é uma contraindicação absoluta. Toda mulher com câncer de mama, ela faz ou deveria fazer uma análise genética do tipo de câncer de mama. Existem as combinações genéticas que é pouco provável que ela vá fazer. Agora, eu até comentei com a Olivia aquele dia. Eu falei, Olivia, a maior sumidade em reposição de testosterona masculina ou feminina esteve no Brasil há pouquíssimo tempo. E ele usou uma frase que eu achei massa. Ele falou assim, ó, mulheres com câncer de mama, a gente não sabe qual é o melhor momento ainda, mas a gente sabe que essa mulher deveria fazer reposição de testosterona. Então ele disse assim, uma mulher que já passou pela quimioterapia, já passou pela cirurgia, pela radioterapia, o processo está agora em acompanhamento, a proteção da testosterona é muito interessante, a diminuição da captação estrogênica mamária. Ele falou, em meu estudo, e ele falou assim, eu não tenho dado ainda para liberar isso, a gente hoje já está usando testosterona de forma, como é que eu posso dizer, vou falar universitária, de forma de pesquisa experimental em quimioterapia, algumas mulheres recebendo testosterona. E a minha impressão, ou seja, não dá nem para a gente usar isso na prática, não tem guideline para isso, mas em minha prática parece que é interessante. Vamos aguardar. E quando ele fala vamos aguardar, é 5 ou 6 anos. Sim. Agora, não é um assinte, uma mulher que já teve reposição hormonal, fazer algum tipo, já teve câncer de mama, perdão, fazer algum tipo de reposição. Talvez não o estradiol, talvez a testosterona. Quem critica essa reposição, eu entendo. Parte da testosterona ela vai ser convertida, vai ser aromatizada. Agora, será que isso é o suficiente para aumentar o risco de um novo câncer de mama? Parece que não. Parece que não. Então, eu, particularmente, eu sou favorável. Eu tive um caso de uma paciente em reposição hormonal. Ela estava fazendo a reposição em implantes absorvíveis, o que é difícil de tirar. Durante o processo, tinha mamografia antes, tinha ultrassom de mama, transvaginal, tinha tudo bonitinho. E durante a reposição hormonal, ela descobriu um câncer de mama. E agora, Rodrigo? Liga para mim a mastologista dela. Ah, Rodrigo, desculpa, gente fina pra caramba. Eu acho melhor tirar. Falei, é difícil, a gente pode tentar. Mas eu tento. Você não quer dar uma olhadinha nesse artigo? Veja o que você acha. Eu mandei para ela aquele artigo sobre mulheres que faziam reposição hormonal e dentro da reposição hormonal havia testosterona. Elas tinham benefício em mortalidade, em qualidade de vida e em resposta à químio. Eu falei, se você falar que tem que tirar, eu vou atrás do ultrassom e com uma colega ultrassonografista eu vou tirar os implantes absorvíveis. Ela falou assim, não. Depois de ler o artigo, falou assim, mantém. A paciente fez uma quadranté e fez radioterapia. Respondeu, Dani, super bem. Lógico que ela está em acompanhamento ainda. Então, não é uma contraindicação absoluta. Eu só acho que uma mulher como esse exemplo que a gente está dando, nós que falamos em reposição hormonal, a gente tem que estar alinhado ao oncologista. O médico tem que ligar para o colega, tem que conversar e tem que discutir. E ali, naquele momento, eu acho que nós, as nutricionistas, existe uma pessoa que coordena as atividades. E não convém a gente confundir a cabeça da paciente. Então, se o colega, estou falando o mastologista ou o oncologista, fala assim, mas nessa paciente eu não quero. Então, tá tudo bem.
Eu não quero que você suplemente vitamina D. Pô, por que eu vou brigar? Sim. Entendeu? Eu acho que naquele momento o foco é a paciente. Isso. Tudo que eu fizer para não atrapalhar a vida dela, eu já ajudo. Mas eu vou conversar com ela. Tá bom, não quer reposição hormonal, mas vamos discutir uma vitamina C. Né? Sim, né? Uma coisinha mais tranquila, mas que vai trazer um benefício, né? Sem dúvida. Olha, eu não falei, doutor Rodrigo, que o tempo voa. A gente está aqui há 1h25 segundos falando, né? Daqui a pouco vão desligar toda a luz aqui do estúdio e cala a boca, vão embora. Mas por nós ficaremos aqui muito tempo, mas de qualquer forma eu acho muito importante, assim, esse assunto, como ele é muito atual, é muito trabalho novo, é muita informação nova que entra em conflito com o que a gente ouvia 5, 10 anos atrás, nunca é demais falar dele. Então, eu adoro esse assunto. Inclusive, já tem muita coisa nova em relação a um programa que eu fiz no ano passado. Então, eu adoro esse tema, adoro, porque é também a minha rotina na clínica. E, para quem cuida de cérebro, eu não consigo desassociar de hormônio, não dá. Não tem como. E agora, por favor, diga aqui os seus contatos, aonde o povo encontra você, porque eu tenho certeza que vai ter uns interessados e umas interessadas aqui, viu, Tom? Olha, como eu disse, o meu Instagram é feito para não me achar. Ele é chato, mas é dr, né, de doutor, .rodrigo.d, que é do meu sobrenome, .d, .miranda. E a produção vai botar aqui embaixo em algum lugar. Não se preocupa não que vai aparecer, viu? E lá tem os telefones. Eu faço atendimento em Jundiaí, eu também atendo presencialmente em Itatiba. E hoje essa maravilha do online, que é bem interessante também. Então, ali estão os telefoninhos e tal. A produção vai colocar aqui. Quem quiser, né, não tem como não encontrar a doutor Rodrigo. Inclusive, pode mandar aqui um comentário. Cadê o doutor Rodrigo? Que eu mando o endereço da casa dele para você bater bem lá. Agora me atenda. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu? Adorei o nosso programa. Eu sou a pessoa que mais aprende, que mais... Enfim, cada programa para mim é uma coisa que me enriquece e me ajuda a cuidar bem dos meus pacientes e a saber para quem encaminhar. Então, é riquíssimo para mim. Você acha que ajudou a você em alguma coisa? Com certeza. Pois eu volto a falar agora, eu quero falar na câmera, olhando para a câmera. Eu aprendi muito nessa aula também. Olha, ó, que fofo. Eu gostei muito. A minha esposa sabe o que eu tô falando. Eu falei, Mariana, foi um negócio assim muito massa, porque ela juntou o Lé com o Cré ali, que foi muito legal. Então, que bom que eu pude ajudar em alguma coisinha. É bom, eu adoro quando a gente, enfim, vai somando conhecimentos novos e tem a cabeça aberta. Para não ser que lá eu tenho esse protocolo, eu trato assim, qualquer coisa que vem nova não me interessa. Não. Sempre aberta para aprender. Inclusive com a nutricionista metida. Eu sou metida, vou logo dizendo, viu? Eu faço uma pós-graduação na turma de psiquiatria, falei na aula, né? Sou só eu de nutricionista em meio a 30 e tantos médicos. E eu não digo que sou nutricionista. Porque eu não sei. Agora eles vão ficar sabendo, né, Dani? Inclusive eu dou aula, né? Sou própria pós, eu sou professora e aluna simultânea. Então, a confusão, mas tá dando certo. Tá todo mundo saindo feliz, né? Isso aqui fora. Gente, muito obrigada para você que ficou até o final, que aguenta assim, a nossa falação, porque a gente fala muito. E não deixem de deixar o seu comentário aqui, sugerir, inclusive, temas, convidados. Não esqueça de compartilhar o programa, de curtir, fazer... Assim, hoje a gente que não é blogueira, que a gente não é aquela pessoa que sabe fazer trends nas redes sociais, a gente precisa da ajuda de vocês para a informação chegar para todo mundo. Então, dá uma forcinha, comece a seguir o Dr. Rodrigo, eu clico ali nas coisas que a gente agradece, viu? Bom, semana que vem tem mais programa. Dr. Rodrigo, quero dizer que os microfones estão sempre abertos. Daniel, eu quero falar de tal coisa. Só marcar, estaremos aqui, tá sempre tudo disponível para você, viu? Obrigado. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.